Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu aproveitei um momento não que eu estou com tempo, porque tempo é uma coisa que me falta. Mas esse momento aqui de noite, que eu terminei de jantar, que eu estava assistindo o Jornal Nacional, e aí eu decidi fazer um vídeo, porque aquilo vai me incomodando, sabe? As pessoas entram em contato comigo com dúvidas, com perguntas, e eu vou anotando a maioria das dúvidas que as pessoas têm, e eu tô com um monte de questionamentos, um monte de dúvida das pessoas aí pendente para mim fazer vídeo, e não tenho feito por falta de tempo mesmo. E esse aqui eu quero explicar algumas coisas sobre amarração, que é uma coisa que as pessoas me procuram muito para fazer amarração. E uma das coisas que ocorre quando as pessoas fazem amarração, e é exatamente nisso que elas me questionam, por que quando elas fazem uma amarração, isso quando é feito realmente, quando elas procuram uma pessoa que realmente faça o trabalho, que elas ficam obsessivas por sexo. E isso não é uma nem duas, foram várias pessoas que entraram em contato comigo falando sobre isso. Olha, em primeiro lugar, eu não gosto de fazer amarração, não concordo. As pessoas têm esse termo amarração, que na minha opinião é um trabalho que tem um pezinho ali na magia negra, e não é pela questão de ter sacrifícios de animais nem nada, é o tipo de espíritos, o tipo de energias que é usado para fazer esses tipos de trabalhos, que são espíritos de baixa vibração, que aceitam fazer esse tipo de trabalho, e eu tenho para mim que espíritos de baixa vibração não vão te fazer feliz, não vão te fazer bem. Tanto que muitas pessoas que fazem amarração, os sintomas que elas falam para mim, além de ficar obcecada por sexo, que começa a afetar a vida financeira delas, que muitas perdem emprego, que muitas começam a ter prejuízo na vida financeira, né? E aí elas me questionam, mas por que aconteceu isso? Porque eu acho que é uma coisa lógica, né? Existe o bem e existe o mal. O bem vai fazer o quê? Coisas boas. O mal vai fazer o quê? Coisas ruins. Eu acho que é muito lógico isso, né? E aí as pessoas, elas tendem assim, que a amarração é um trabalho mais forte do que o outro. Então, muitas vezes, quando elas entram em contato me pedindo um trabalho que eu faço assim, eu falo para elas, olha, eu vou fazer um trabalho de união e adoçamento para você, elas acham que isso é fraco, sabe? Ah não, adoçamento, mas você acha que isso é suficiente para a pessoa trazer? Você acha que isso é suficiente para a pessoa voltar? Né? Você não tem um trabalho forte, uma amarração, alguma coisa? Que às vezes eu até utilizo esse nome, amarração, por exemplo, nos meus próprios vídeos, tem temas que está escrito ali, amarração amorosa, mas eu coloco isso pelo termo pejorativo que as pessoas conhecem, porque a maioria das pessoas conhece magia como amarração. E não quer dizer que toda magia é uma amarração. Claro, toda magia não é um efeito natural, né? Efeito natural é você ficar com a pessoa porque você quer e a pessoa ficar com você porque ela quer. A amarração, ela já entra de uma forma forçada. É uma coisa que quebra livre-arbítrio, sabe? É uma coisa que, quando dá certo, que eu particularmente não vejo nenhuma dar certo. E por que eu falo que eu não vejo nenhuma dar certo? Porque todas as pessoas que fazem amarração depois entram em contato comigo. Ah, eu fiz amarração com fulano, eu fiz amarração com cicrano, e às vezes até acha que foi enganada, só que aí quando eu vou abrir as cartas eu vejo que o trabalho está ativo. Então, quer dizer, não foram enganadas, sabe? Claro, algumas, tem pessoas que são enganadas sim, mas quando o trabalho se mostra ativo, eu falo, não, realmente o trabalho foi feito. E aí a pessoa, de vez ela ficar bem, primeiro que ela fez para a pessoa voltar e a pessoa não voltou, e aí ela começa a ter consequências, que é exatamente isso de ficar obcecada por sexo,
Por quê? Porque espíritos de baixa vibração, eles atuam muito na energia física, ou seja, carnal. Nós seres humanos, a gente está sempre dentro de uma vibração, quando eu estou falando de corpo, de físico, que é uma vibração terrestre, é uma vibração plana, é uma vibração que eu vou dizer assim, nós não estamos na mesma vibração de espíritos de luz, vamos dizer assim, relacionado ao globo terrestre, relacionado à vida aqui na Terra. E os espíritos de baixa vibração, eles pegam sintonias de coisas de sexo, porque nem sempre o sexo está ligado com sentimento. Então, por isso que as pessoas, quando fazem trabalho de amarração, ficam assim, obcecadas, só pensam em sexo. Ou, às vezes, se chega a funcionar, se a pessoa volta, mas ela volta nesse sentido, só querendo sexo. Não existe um sentimento. E é aquela coisa assim, volta, faz sexo e some. E não tem mais um vínculo de carinho, de harmonia. Em compensação, quando você faz um trabalho de união e adoçamento, é diferente, porque eu diria que a magia de união e adoçamento é como se você tomasse um remédio para fazer você se curar de um relacionamento que está doente. Sabe? Então não é uma coisa forçada. Significa que duas pessoas em algum momento estiveram juntas, duas pessoas em algum momento quiseram estar juntas de uma forma recíproca, duas pessoas em algum momento se amaram, mas por conta de circunstâncias que aconteceu no relacionamento, de briga, de desgastes, de ciúmes e etc. E esse monte de coisas que a gente sabe que acontece num relacionamento, uma das partes deixou de olhar a outra da mesma forma, sabe? Aí é quando a gente fala que é um amor doente, que precisa de cura. E aí é nesse ponto que o trabalho ajuda, não de uma forma forçada. Os tipos de magia que eu faço, eu não posso dizer que é uma coisa forçada, porque não é. Por quê? Porque em algum momento você já esteve com essa pessoa e essa pessoa gostou de você. E aí pode acontecer da pessoa deixar de gostar? Pode. Por quê? Por esses motivos que eu falei, sabe? Às vezes você é uma pessoa briguenta, às vezes você é uma pessoa ciumenta, às vezes você é uma pessoa possessiva. E assim, eu não estou dizendo que você esteja errada ou que a pessoa está errada. Eu estou dizendo que aquele relacionamento que começou bom, em algum momento deixou de ficar, independente dos motivos. Então a magia pode ajudar nessa forma. E eu gosto de fazer de uma forma que as pessoas voltem dentro desse vínculo de amor, de carinho, de afeto, sem ser uma coisa, sabe, assim, só voltada para o lado de sexo, sabe, uma coisa meio robótica, uma coisa meio mecânica. E um trabalho de união e adoçamento, que são os trabalhos que eu faço, e que as pessoas têm tanto resultados, porque tem vídeos, tem minhas redes sociais. Você vê que as coisas que eu faço é tudo feito de uma forma transparente. E todos os meus trabalhos e todas as pessoas que fazem trabalho comigo sempre estão ali nas redes sociais para falar: eu fiz trabalho com ela, eu estou junto, eu estou feliz, eu estou bem. Então, quer dizer, é uma magia para ajudar a pessoa e que não precisa ser necessariamente uma amarração. Toda magia tem força. Muitas vezes o fato de você fazer um trabalho para uma pessoa e a pessoa não ter voltado com você não quer dizer que a magia é fraca. Quer dizer que às vezes aquela pessoa não é mais para voltar para você. Porque tem isso também, gente. Não quer dizer que a magia vai resolver tudo. Às vezes existe esse relacionamento doente que se cura através de uma magia, mas às vezes existem situações que
infelizmente são irreversíveis. E aí eu também preciso falar, porque não adianta eu também ficar aqui iludindo as pessoas e dizendo, a magia vai resolver qualquer situação. Não, não vai resolver, mas eu diria sim que para uma grande maioria de problemas ela resolve sim. Tanto que eu sou muito grata aos meus guias, sabe? Muito grata a Deus em primeiro lugar e aos meus guias, que eu falo que são os secretários de Deus, por tantos relacionamentos que eu pude ajudar, por tantos casamentos que eu restaurei, por tantos namoros que parecia uma coisa irreversível e as pessoas voltaram. Só que eu sempre falo para as pessoas, isso é um tratamento, sabe? É uma coisa que você tem que fazer com cuidado, com carinho, que você tem que estar ali acompanhando a pessoa, que você tem que estar ali, sabe, dando um apoio, dando uma força, claro, dentro das minhas limitações, né? Porque eu procuro sempre responder para todas as pessoas, sempre dar atenção para todas as pessoas, mas eu também tenho muita gente para atender, então eu sempre falo para as pessoas, né? Procurem aguardar o tempo estabelecido pelos guias, né? E precisa de um tempo para restaurar um relacionamento, porque o que acontece muitas vezes com as pessoas, elas entendem que o relacionamento teve o começo e o fim, então elas acham que simplesmente você indo lá fazendo um trabalho, num passe de mágica vai tudo se resolver, só que entre o começo e o fim teve o meio. É o meio que houve a discussão, é o meio que houve a traição, é o meio que houve o desgaste. Então não quer dizer que você vai lá, faz um padê, acende meia dúzia de velas, que no outro dia a pessoa vai estar na sua porta apaixonada. Não. Então eu procuro, através desses vídeos, principalmente ensinar as pessoas o que é magia. Porque é como eu sempre falo para as pessoas, os pais de santo comerciante, não é legal explicar essas coisas, sabe? Por quê? Porque o que é mais fácil? Eu chegar para você e falar assim, olha, essa pessoa que você perdeu, eu trago no seu portão daqui a 7 dias, chorando, apaixonada, como você nunca viu antes? Ou eu chegar para você e falar assim, olha, as chances de você voltar com essa pessoa é muito difícil, eu não vejo mais volta, nem com magia. Com quem que você iria fazer trabalho? Comigo ou com o Pai de Santo que traz em 7 dias? A questão é que o Pai de Santo que traz em 7 dias não traz em 7 dias. Né? Então eu sempre falo para as pessoas, tenha paciência, sabe? Os meus guias, eles são especialistas em assuntos amorosos, até porque as pessoas dificilmente me procuram para outra coisa. Tem algumas que me procuram para emprego, para prosperidade, mas eu diria assim, que 99% do meu atendimento é sobre a vida sentimental, é sobre a vida amorosa. Então eu tenho experiência nesse assunto, os meus guias têm experiência nesse assunto, sabe? E eu sou uma pessoa que, até pelos trabalhos que eu faço para as pessoas que me conhecem, vê que meus trabalhos são diferentes dos outros trabalhos que você vê por aí, são todos filmados, todos feitos com fotos, todos feitos com transparência, mas muito mais do que foto e transparência, trazem resultados. Então acho que isso que é importante. E eu preciso explicar para as pessoas que magia, toda magia tem força, toda. Às vezes simplesmente o fato de você acender uma vela, você já está fazendo uma ativação de energia. A diferença é que entre uma vela ou você fazer todo um trabalho com padê, com flores, com comida, é claro, aquele trabalho ele vai ter mais força do que uma vela, mas eu não desmereço a atividade de uma vela, porque você ativa uma energia através de uma vela também. Então as pessoas, elas tendem a achar que a amarração é uma coisa assim, nossa, ele vai vir amarrado, ele vai vir à força, ele vai vir de qualquer jeito. Mas se ela tem tanta força assim, por que que todas as pessoas que fazem amarração vêm me procurar? Então não é isso, gente, sabe? Vocês precisam entender assim, eu tive um relacionamento doente,
Tive. Eu tive um relacionamento que precisa de tratamento? Sim. Eu tive um relacionamento que precisa de cura? Sim. Então, vocês vão fazer uma consulta que vai ser avaliado toda essa situação, e eu sempre me empenho em ajudar a pessoa de alguma forma. Sabe, a finalidade desse vídeo, assim, de tudo isso que eu falei, é para vocês entenderem que não existe magia fraca. Todas as magias são fortes, todas as magias são ativação de energia. Agora, existem aquelas magias que são benéficas e existem aquelas magias que trazem retaliação. E amarração é uma magia que traz consequências negativas. E como eu gosto sempre de estar ensinando as coisas nos meus vídeos, esse é mais um ensinamento para que vocês entendam o significado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, entre em contato que eu terei muito prazer em atendê-los. Fiquem com Deus.